de chamar seus parentes tudo de tio, de sobrinho, mas porque são mesmo. Realmente eles eram tão cativantes. Mas são tão, mesmo. E fazia como se fosse uma família mesmo, né, Nelson? Era realmente família. A sociedade da época era uma harmonia só, né? Todo mundo se conhecia, se queriam, sim, se adoravam, né? Sabe, eu acho que era uma cidade relativamente pequena, onde todo mundo se conhecia, e todo mundo se queria bem, sabe? Então tinha um respeito muito grande pelas pessoas. Nós que éramos mais crianças, brincávamos muito e respeitávamos os mais velhos, sim, sabe? Sim, senhor, muito obrigado, dá licença, sabe? Vou contar pro teu pai. O medo que a gente tinha, né? Sabe? E na época do cinema, dizem aí os mais antigos, sim, que era a época do filme mudo, né? Ah, sim, começou com o filme mudo. Era filme mudo. Eu já ouvi falar. Uma das minhas tias ficava tocando piano no palco, eu não me lembro quem que era, não sei se era a tia Nair, eu sei que uma das minhas tias eu vi essa história. Ficava tocando piano no palco. Exatamente. O tio Mário, acho que ele tocava violino no palco, alguma coisa assim para animar o povo. Que bacana, muito legal. E o São Francisco, você frequentou também? O Cine São Francisco também frequentei. Recreativo, fala um pouco do Clube Recreativo. Meu pai não era sócio do Recreativo. Então eu tinha pouco contato no Recreativo. Sim. Você entendeu? Sim. Mas eu frequentava muito. Sabe? Porque todos os meus amigos, os bailinhos. Os bailinhos eram lá. Sabe? Era clube recreativo, clube dos bancários. Bote, carteado. Isso daí. Tinha uma época que tinha até judô lá, né? Não sei se você lembra. Não lembra? Eu lembro que tinha judô, mas eu não frequentava. Ah, tá. Sabe? Quem frequentava muito, meus primos, o Américo, sim, o Zé Ricardo, o Irã. Né? Eles frequentavam mais o recreativo. Se você, na sua profissão de arquiteto, vamos falar agora um pouco da nossa cidade, que você como arquiteto, como é que você viu e vê hoje esse crescimento ainda, né? E essa cidade que era, assim, sempre foi, né? Ainda é dormitório, mas houve um crescimento muito grande. Guarulhos, né? Teve um boom num determinado momento, onde muitas empresas vieram se instalar aqui. Isso trouxe um crescimento para a cidade muito grande naquela época. Sim. Mas a cidade não conseguiu acompanhar e dar a estrutura necessária para essa quantidade de empresas que se localizavam, por exemplo, lá no Jardim Cumbica, naquela região de Cumbica e tal. Então eu me lembro muito que aquilo era uma buraqueira, a infraestrutura para os caminhões, apesar de ser próximo à Dutra, era uma dificuldade para aquelas empresas e tal. E a cidade não investiu naquilo, tanto que houve até um movimento na época de Cumbica querer se separar da cidade. Sabe? E com esse descaso que houve na época, muitas empresas acabaram se transferindo daqui para outros lugares. Agora, as empresas vão, mas aquela mão de obra não qualificada que essas empresas absorviam e que vinham de outras regiões, isso acabou ficando por aqui, nas margens de rios, em subhabitações, e isso causou um problema social na cidade muito grande. Sabe? E até hoje a gente vê um monte de problemas nesse sentido de habitação mal localizada, em margem de córrego, área de alagado, e coisas desse tipo, né? E não vejo solução a tão curto prazo para isso também, não. Você chegou a ser um agente público? Chegou a trabalhar na prefeitura também? Eu trabalhei, na minha época de estudante, eu trabalhei no SAI. Ah, no SAI. E eu era desenhista no SAI, enquanto eu era estudante de arquitetura. Né? Eu já tinha feito matemática e no SAI eu trabalhava como desenhista. Você também teve uma experiência como irmão lá na Santa Casa, né? Na Santa Casa de Guarulhos eu fiquei
fiz um trabalho de